Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa análise de hoje, feita especialmente para vocês, futuros profissionais do movimento, a galera da graduação em Educação Física. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas fundações da anatomia aplicada, porque, convenhamos, para quem vai passar a vida moldando corpos, prevenindo lesões e puxando o desempenho lá pro alto, entender a mecânica do corpo humano não é só para bater ponto no currículo, né? É, na verdade, dominar o planta baixa, o projeto estrutural de cada corpo que a gente vai treinar e avaliar no futuro. E tem uma frase que diz tudo. A anatomia humana é uma base indispensável na educação física. E olha, isso não é, de jeito nenhum, aquele exercício chato de ficar decorando o nome antigo. Claro, a gente precisa saber os termos para ter uma linguagem comum, mas a parada vai muito além disso. É literalmente o manual de instruções definitivo para direcionar a performance atlética. Pensa bem, tentar guiar o condicionamento físico de alguém sem esse manual seria tipo tentar consertar o motor de um carro esportivo no escuro, com os olhos vendados. Não rola. Para a gente não se perder nesse caminho, dá uma olhada no nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 5 pontos-chave: a base do movimento, o normal e a variação, a bússola do corpo, o aparelho locomotor e, para fechar com chave de ouro, a aplicação na prática. Bora começar? Então, vamos direto para o nosso ponto número 1, a base do movimento. O kit de ferramentas definitivo de qualquer educador físico. Afinal de contas, o que significa estudar anatomia na nossa área? Historicamente, a palavra significa cortar em partes, aquela coisa de dissecação. Mas pra gente que respira esporte e saúde, o negócio é muito mais vivo. O nosso objetivo real não é ficar olhando para estruturas estáticas. É entender, de verdade, como essas partes todas trabalham juntas, em equipe, durante o movimento. É estrutura servindo a ação pura. O que nos leva ao ponto número 2. O normal e a variação. Porque assim que a gente começa a analisar corpos em movimento, a necessidade de decodificar os biotipos mais diferentes possíveis bate à porta. E aqui entra uma habilidade que vale ouro na hora de fazer uma avaliação física. Saber separar o que é a variação anatômica do que é anomalia. Pensa assim. Variações morfológicas são absolutamente normais, tipo ter olhos de cores diferentes ou o osso sacro ter uma diferençazinha no número de vértebras ali fundidas. Não muda nada no funcionamento do corpo. Agora, a anomalia acende aquela luz vermelha. Por quê? Porque ela é uma diferença que causa uma perda direta, um déficit na capacidade funcional da pessoa. Saber separar o que é só uma diversidade inofensiva do que é um problema mecânico real é o que garante que a gente monte treinos seguros e eficientes. Mas para a gente conseguir catalogar e debater qualquer uma dessas variações como profissionais, a gente precisa falar a mesma língua. Chegamos na nossa seção 3, a bússola do corpo. A famosa posição anatômica. Ela resolve um problemão de comunicação na nossa área. Imagina a cena, o indivíduo em pé, retinho, olhando para o horizonte, braços do lado do corpo, palmas viradas para frente e pernas juntas. Mas por que a gente usa isso como regra? Porque é o nosso ponto de partida universal. Não importa se você está treinando um ginasta de cabeça para baixo nas argolas ou um nadador de bruços na piscina. Quando a gente descreve onde fica o bíceps em relação ao peitoral, a cabeça do profissional volta na hora para essa posição padrão. É literalmente GPS infalível da nossa profissão. E em cima dessa posição padrão, a gente joga os planos de secção. Eles formam uma espécie de grade em 3D mapeando o corpinho inteirinho. O plano sagital corta o corpo bem no meio, dividindo em direita e esquerda. O coronal, que também chamam de frontal, divide em frente e trás, anterior e posterior. E o transverso faz aquele corte horizontal, separando a parte de cima da de baixo. Então, qualquer movimento que vocês imaginarem, seja uma flexão de cotovelo, que acontece no plano sagital, ou um polichinelo abrindo e fechando os braços no plano coronal, a gente usa essa grade 3D para explicar o que está rolando. E para amarrar tudo isso, a gente usa os termos de relação. Eles servem para mostrar exatamente a distância e a relação entre duas partes do corpo. Se um osso está mais perto do topo da cabeça, a gente diz que é superior ou cranial. Se está mais virado para frente, para o ventre, é anterior. E por que isso importa? Porque entender esses eixos é o que vai fazer vocês lerem um laudo médico de um aluno com facilidade ou saberem localizar com precisão milimétrica qual musculatura precisa ser ativada ou descansada no treino. Bom, com a nossa bússola super calibrada agora, vamos para o tópico 4, o aparelho locomotor. É hora de falar do hardware mecânico do corpo humano. Eu quero que vocês pensem nessa estrutura inteira com uma cabeça de biomecânica mesmo. É o sistema clássico de alavancas da física, só que trazido para dentro da biologia. Passo 1, os ossos. Eles são as nossas alavancas passivas. Passo 2, as articulações.
Elas entram como os pontos de apoio, os fulcros da parada. E o passo 3, os músculos. Esses são os motores, a parte ativa, que gera tração e faz a alavanca se mover. No fim das contas, o trabalho do educador físico é basicamente afinar, equilibrar e botar esse exato sistema mecânico para rodar na sua potência máxima. E já que estamos falando de alavancas, olha que loucura esse detalhe. Muita gente acha que o esqueleto é uma coisa dura, morta e estática. Nada disso, ele é super adaptável. Para vocês terem uma ideia, um bebê recém-nascido tem uns 350 ossos, mas um adulto tem só 206. Isso acontece porque enquanto a gente cresce, vários ossinhos se juntam, se fundem, tipo no crânio ou no osso sacro. O osso é um tecido tão vivo que ele se renova por inteiro a cada 2 anos. E o mais legal para nós, ele fica absurdamente mais forte conforme a gente joga peso e tração nele durante o exercício físico. E claro que esses ossos não são todos iguais, né? O formato dita a função da coisa toda. Ossos longos, tipo o fêmur da coxa, são feitos para dar grande amplitude de movimento. Os curtos, que ficam lá nos punhos e tornozelos, são mestres em distribuir peso e impacto. Já os ossos planos, como o do crânio, servem de escudo para proteger órgãos vitais. As nossas vértebras, que são ossos irregulares, aguentam o tranco de cargas vindo de tudo que é lado. A gente ainda tem os sesamoides, tipo a patela do joelho, que ficam ali embutidos no tendão para melhorar o ângulo de força do músculo, e os pneumáticos, que são cheios de cavidades de ar para não deixar o nosso rosto pesado demais. A natureza é muito inteligente. Mas para conectar toda essa variedade de formatos ósseos, a gente precisa dos fulcros da nossa máquina, as articulações. E elas são divididas pelo tanto que conseguem se mexer. A gente tem as fixas, que não se movem nadinha, tipo as costuras lá no crânio. Tem as semimóveis, tipo as que ficam entre as vértebras da coluna, que usam discos bem grossos para aguentar altos impactos, mas com um movimento mais restrito. E, óbvio, as articulações móveis, que dão aquela liberdade absurda de movimento, e são as estrelas da marcha humana e do esporte de alto rendimento. E o que dá a faísca, a energia para todo esse conjunto se mexer é o sistema muscular, especialmente os músculos estriados esqueléticos. Claro, fazer o movimento voluntário acontecer é a função que vem primeiro na nossa cabeça, mas manter a postura é um trabalho tão gigante quanto, exigindo um esforço constante e invisível para a gente não despencar por causa da gravidade. E como resultado dessa máquina trabalhando a todo vapor, a gente tem a produção de calor corporal, o que só reforça porque a fisiologia do exercício é tão ligada e apaixonada por esse maquinário todo. A gente passeou bastante pela teoria até aqui, desde aquele mapa espacial em 3D até a biomecânica pura. Então, vamos para o nosso último tópico, o número 5. Aplicação na prática. Qual é o valor real disso tudo no nosso dia a dia? Olha, a essa altura, acho que já ficou bem claro que o conhecimento anatômico não é negociável. É a fundação de tudo. Não dá para fazer uma avaliação postural séria sem sacar de assimetria muscular. Não tem como montar aquele treino de força ou focado em hipertrofia sem saber onde a fibra muscular começa e onde ela termina, para poder gerar a tensão máxima. Um alongamento bem feito, o planejamento da reabilitação de uma lesão ou a análise biomecânica do movimento, tudo isso depende 100% de entender essa dança minuciosa entre osso, músculo e ligamento. No fim do dia, tudo converge para a anatomia. Isso traz a gente para uma reflexão final no nosso encontro de hoje. Com toda essa complexidade incrível conectada na nossa frente, a grande pergunta que fica é: como entender profundamente essa bússola tridimensional e esse hardware locomotor vai moldar na prática a saúde e o desempenho das pessoas que a gente vai treinar no futuro? Pensem nisso. Quem domina essa base indispensável tem nas mãos muito mais do que a capacidade de montar uma planinha de treino. Tem o poder real de transformar e preservar vidas através do movimento inteligente. Fica aí o convite para a gente continuar estudando e desvendando a máquina mais fascinante que já existiu. Um grande abraço para vocês e até a próxima.